Vamos lá, Vambora. vamos falar de dado. Diretora, a gente começa por onde? Dado, né? Tá, vamos começar então com o vídeo da briga dos dois dentro do carro. Solta aí pra gente comentar. A cabeça, como você fez em mim. Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço pra você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara. Em momento... Vocês conseguiram ver que rolou aí? Você percebeu? É bom passar mais A gente uma consegue vez, né? repetir, diretora, até pra gente ler ali o que tá na legenda, tela. na tela? Roda aí. Cabeça, como você fez em mim. Você me deu um tapa na cara. A gente consegue pausar pra gente ler aqui? Ó, você sabe disso. Eu deveria fazer um vídeo falando que eu dei um tapa na cara do Eduardo. Não foi o Sal. Isso iria deixar tudo muito mais claro. Porque, claro, um tapa à toa. Não preciso fazer um vídeo e sim, deixamos o próprio falar. Nenhum vídeo até hoje foi divulgado através de mim. Mas esse está sendo. Palavras dele. Apenas afastou, em letras garrafais. Porque dei um tapa na cara dele, grande lutadora. Vamos agora de novo assistir o vídeo completo para vocês entenderem aí o contexto. Solta aí. A cabeça, como você fez em mim. Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço pra você sair de perto de mim. Me afastei pelo pescoço. Ó, doutora Você Bruna, sabe disso, cara. Em momento... vamos lá. Só essa frase, te afastei pelo pescoço. Acho que já diz muito, não? Muito delicado, né? Amoroso. Ah, Demais. demais. Isso já configura uma agressão, não? Lógico, gente. Não existe isso. Uma mulher. Gente, ela pode ser lutadora, o que ela não é. Sim. E um homem vai ser sempre mais forte, biologicamente, do que uma mulher. Então, assim, você afastar uma mulher pelo pescoço não condiz com um comportamento de afastamento, né? Afastar alguém, você segura no braço da pessoa. Exato. Você, né? Agora, pelo pescoço, parece que é o quê? Vou pegar aqui, vou fazer... pelo amor de Deus, só piora. E tá tudo bem, né? Agora, doutora, a Cris falou uma coisa no Melhor da Tarde que é verdade. A partir do momento que você já tá filmando uma situação, significa que algo grave está para acontecer ou já aconteceu e você está filmando para se proteger. É isso? Não tenha dúvida. Gente, nenhum namorado fica se filmando numa DR, convenhamos. A partir do momento que um namorado ou uma namorada começa a filmar para gravar, tá produzindo prova. Então não é namoro, né? Sabe que vai começar uma guerra, é evidente. Então, assim, a condução do áudio, gente, pelo pouco que foi exposto, e no final do áudio demonstra ela falando, tá bom, é isso assim. Então, assim, é sempre quando os áudios, eu vi alguns áudios na internet, inclusive outros, que é sempre cortado a parte que convém. Não tô julgando porque eu não tava nos fatos, mas assim, que é evidente, os cortes são. É nítido isso. Agora, vamos lembrar que a Marcela voltou atrás, né? Ela deu uma entrevista para o Domingo Espetacular no Cabrini, dizendo que não houve agressão. Primeiro, na sexta-feira, houve o que a gente entende por agressão. E aí ela deu uma entrevista para a Record, dizendo no domingo que não houve agressão. Inclusive reclamou da edição. Né? Depois reclamaram da edição, tudo, mas Exato. eu só quero contar um bastidor dessa entrevista. O que aconteceu? Ela ia dar a entrevista sozinha e o Dado estava escondido, ouvindo, vendo o que ela ia falar. Olha isso, doutora, olha isso, Mônica. Já pra constranger, já pra... Isso, aí o produtor, que é o Danilo Carvalho, sim, eu sabe sei quem é o Danilo? Sei, que trabalhou com a gente, um beijo, Danilo. Chamou, explicou, não, o combinado era, né? Ela somente. Não, eram os dois, era o Dado e a... era pra ele participar da entrevista junto. Ele era pra ele participar, sim. Ele participaria junto, depois a entrevista seria só com ele. Mas ele, na hora, falou, não, vai só a Marcela. E ele tava no hotel, mas ficou escondido. Depois a produção descobriu que ele tava lá. Tudo... Eu queria entender quais são as consequências desses vídeos cortados aí, né? A polícia vai investigar e vai pedir, logicamente, todo o material completo, né? E a história pode ter, talvez, se reverter aí. Tem a perícia no celular de ambos, tá? E ainda que eles tenham apagado, a perícia consegue recuperar os vídeos. Olha só, a gente vai mostrar agora, tem um vídeo, assim como a gente já imaginava,
mesmo ela negando logo na sequência, né, que não aconteceu nada, que tudo também na entrevista foi editado, enfim, era óbvio que a gente sabia que ela estava sendo coagida, ela estava com medo, enfim, e não demorou para ela agora sim assumir que o cara fez o que fez e que ela estava com medo e por isso ela mentiu. Ela fez um vídeo falando sobre isso, a gente vai assistir agora, solta aí. A polícia foi até minha casa, eu fui para a delegacia, eu neguei, o Ministério Público me chamou novamente e eu continuei a mesma versão que não tinha ocorrido agressão alguma, que ele não tinha encostado em mim. Eu não menti para proteger alguém que eu achava que mudaria, mas agora eu vou denunciar. Minha mãe é testemunha, também foi chamada para depor novamente. E disse que vai manter a versão de que a filha dela, infelizmente, apanhou, porque é o que ela viu. Nenhuma mãe quer ver isso. Aí, ó, esse áudio exclusivo tá no portal Léo Dias. Quem quiser, é só acessar lá, que tá lá pra você ouvir. Doutora, ela fala que mentiu pra proteger, né? Para se proteger e proteger a mãe dela, enfim. O fato agora dela voltar atrás, isso pode ser prejudicial no processo? Eu digo em relação até à defesa do dado, deles alegarem, mas olha como ela é maluca, ela fala uma coisa, agora ela fala outra. Isso pode ser ruim pra ela? Gente, a mulher tem o que a gente chama de ciclo de violência, tá? Hoje nós temos uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre perspectiva de gênero, onde nós somos treinados, eu digo juristas, policiais, juízes, peritos, onde nós somos treinados sobre o ciclo da violência. O ciclo da violência é assim, a pessoa apanha, o homem fala que vai mudar, a mulher acredita na mudança, aí mente falando que não, que foi sem querer, que não houve isso, que bateu a cabeça na porta, caiu na escada, e aí depois, quando ela entra num nível que ela tá vendo que não tem mudança, ela vai e realmente reafirma o que aconteceu. Então, a vítima, ela pode mentir, no sentido de que ela não foi vítima. Ela não pode mentir no questão de imputar um crime a alguém, tá? Que deixa isso muito claro. Sim. Então, assim, ela fala, não, eu não apanhei, ela não tá falando que ninguém cometeu crime, é isso que ela tá dizendo. Agora, ela inventar que apanhou, aí é um crime, tá? O ponto é... Pode falar. Pode falar, perdão. Não, a minha dúvida é assim, o BO foi feito, ela dizendo que, é a dúvida minha e da Mônica também, que não houve agressão. Depois se falou que esse não é um processo, que o inquérito iria continuar, mesmo ela dizendo que não houve agressão. Como é que funciona? A senhora pode me explicar? Como se eu tivesse 5 anos, porque eu acho difícil. Fica tranquilo, gente, eu explico isso porque é um pouco complicado. Antigamente, a Lei Maria da Penha permitia que a vítima só denunciasse a agressão e ela tinha que manifestar o desejo de processar o agressor. Hoje, não existe mais essa possibilidade. A amiga, a mãe, o vizinho, o síndico do prédio, se ver a agressão, ele pode avisar a polícia que houve agressão, testemunhar sobre a agressão e o processo vai correr porque não é sobre a vítima, é sobre um ato contra o Estado. Ou seja, um crime cometido contra um cidadão, contra uma mulher no caso, é um crime cometido contra o Estado. Por isso, a polícia vai investigar se houve ou não o crime, independente da vítima querer que isso vá para frente ou não. Por isso que o processo continuou. Entendi. Então ela não pode desistir. Ela não pode dizer, não quero. A única coisa que pode acontecer é, ou verifica-se que não houve crime, e aí, por exemplo, o inquérito é arquivado, ou o Ministério Público verifica que tem testemunhas, tem vídeos, tem tudo que demonstre indícios de materialidade de um crime, de uma lesão corporal, ou seja, houve uma agressão, ele vai denunciar e vai ter processo, e aí vai caber às partes produzirem prova, ainda que a vítima fala todo o contrário. Quantas vezes, gente, as mulheres, não só mulher, tá? Em qualquer tipo de crime, a vítima é ameaçada e ela fala, não foi ele. Não reconhece o criminoso, por exemplo. É verdade. Ou seja, a gente já passou por essas fases dentro de um processo criminal em que a gente verifica se a vítima tá mentindo por coação ou por medo. E aí, no caso de uma vítima que é protegida por uma Lei Maria da Penha, onde há vídeos e áudios e testemunhas, né, inúmeras testemunhas sobre isso, e o mau antecedentes do agressor, tudo isso não conta. tem como a polícia não investigar. Imagino que isso seja muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né? Cadu, você tem uma pergunta para a doutora? Sim, eu queria saber se
o comportamento dela na entrevista para o Cabrini ou a entrevista como um todo, né, pode ou deve ser usado aí pela perícia como um objeto de avaliação, né, nesse processo todo? Olha, poder, gente, tudo pode, tá? Se a defesa do dado quiser pedir, pleitear que isso seja juntado no processo, e com certeza ele vai utilizar aquilo como uma prova de que ela está mentindo, tanto é que houve uma transmissão, né, nacional sobre isso, eles podem utilizar. O ponto é, quem vai analisar realmente se houve a violência ou não são as testemunhas, as provas, uma perícia psicológica, por exemplo, uma perícia corporal, que é o que a gente chama de IML, né, que aí não sei se ainda tem as marcas existentes ou não, mas tudo vai ser um conjunto probatório, que vai demonstrar se houve ou não agressão. Você quer fazer uma pergunta também para a doutora Bruna? Eu quero saber, doutora, inclusive assim, eu já tive, quero até dar um relato, porque assim, eu já tive muito preconceito com a Lei Maria da Penha, como muita gente ainda tem, e quando eu precisei dela no passado, e assim, como eles recebem a gente, como eles tratam a gente, essa lei é muito boa, enfim, ajudou muito a mim. Então, assim, quem está precisando, não tenha medo, eles acolhem, eles dão todo o suporte, eles ajudam muito a gente, psicólogo me ligou. Enfim, é uma lei realmente de se tirar o chapéu, ajuda muito as mulheres. Mas eu quero saber, mas demora também, em algumas situações. Quais são os próximos passos reais, assim, o que vai acontecer com o dado agora? Em quanto tempo, assim? Essa semana a gente já pode ver uma possível condenação? Como é que funciona isso? Gente, um processo ele não tem prazo para terminar. Tudo vai depender dos números de processos e, por exemplo, inquéritos policiais que um delegado responsável pelo aquele inquérito tem. Um não passa na frente do outro, tá? Os que têm prioridade de inquérito ou de investigação são os que estão com réus presos, que não é o caso do dado. Então, não vai ter uma prioridade para referente a isso. Então, provavelmente vai durar aí 1 aninho, 2 aninhos. Vou te dar um exemplo, o caso da Luísa Brunet. Ela apanhou em 2016, em novembro de 2017 houve a sentença de 1º grau. Durou 1 ano, foi rápido, tá, a sentença, só que os recursos demoraram 8. Caramba! Então, tudo vai depender muito da vara, da câmara que cair, enfim. O Rio demora mais, viu, Mônica? E nesse meio tempo, doutora, essa medida, não sei se ela pediu ou não uma medida protetiva. Durante todo esse período, durante todo esse processo, ela tem esse direito? Tem. A medida protetiva, gente, é muito importante eu dar essa informação também, que as pessoas confundem um pouco. A medida protetiva é um ato administrativo. O que isso quer dizer? Você vai na delegacia e fala, o meu marido, o meu namorado tá me espancando, me batendo, me ameaçando. Eu preciso de uma medida que impeça que ele se aproxime de mim. Ok. O juiz vai verificar o conjunto probatório, ali se tem um e-mail, uma mensagem, alguma testemunha, vai conceder a medida protetiva de não aproximação, não ligação e tudo mais. Durante todo o processo criminal, pode ser que haja processo criminal e pode ser que não haja processo criminal, que é isso que é importante que eu fale, tá? No caso do dado, ele vai ter um processo crime e a medida protetiva fica, sim, vigente durante todo um processo, tá? Então, isso é importante. Agora, quiser, né? Uma coisa que eu quero... É a Marcela que pede ou é o MP que pede? A vítima pede. A vítima pede, mas o Ministério Público, como fiscal da lei, também pode pedir. Porém, mas em regra, quem pede é a vítima. Até porque existem medidas protetivas, que eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho, já pedi medida protetiva para não se comunicar com a vítima, com os pais da vítima e com os irmãos da vítima. Então, você pode pleitear algumas coisas que são mais extensivas, né? Atinge outras pessoas também. Tá. Somos só, você vai chamar o VT, só falar que somos 2.300, agradecer, obrigada. A diretora está sempre mais atual, 2.400. Tem pergunta aqui, mas depois do VT a gente vai fala, colocar, né? porque assim, a gente precisa ouvir, obviamente, o lado do dado do Labella, ele postou nas redes dele o lado dele, e a gente precisa escutar também, nada mais justo, a gente vai colocar aqui, na volta a gente comenta e faz a pergunta do chat, vamos lá. Essa que é a parada, isso não falou em momento nenhum, as pessoas acham que eu te agredi. Primeiro, as pessoas acham que eu te agredi. Segundo, as pessoas acham que eu te agredi por causa do sal. Foi isso que aconteceu? Todo mundo acompanhou o que aconteceu recentemente com o dado e hoje, enfim, a gente vai falar o que de fato aconteceu, o que foi a realidade e por que só agora o dado vai falar. Diante de tanta mentira,
diante de tanta acusação absurda, eu tô aqui para falar tudo, para falar toda a verdade. E às vezes você pode perguntar por que ele não falou isso antes? E eu te pergunto, você acreditaria numa versão do Dado? O que aconteceu? Cabrini, vamos falar sobre a entrevista do Cabrini. A ex-namorada dele fala que aquela confusão toda começou uma confusão boba por causa do sal. Foi algo tão rápido, tão bobo, por um sal na comida. Foi isso que aconteceu? Não, foi porque eu enfiei a cara, o tapa na tua cara, porque tu pegou e falou que é por isso que eu não dava certo com ninguém, por isso que meu casamento foi uma merda. Toma tapa na cara assim, dentro da minha casa. Mas na verdade, o sal, ele foi só um detalhe. O que aconteceu? O Dado estava cozinhando aquele momento, colocando sal ali na comida, todo mundo sabe que ele é vegano, com, sei lá, fazendo sua abobrinha ali, colocando o sal. E ela gritou de longe, Dado, tem muito sal. E ele falou, pô, que tu não tá nem vendo, não dá nem pra ver daí de onde você tá. E aí começou aquela discussão. No meio dessa discussão, ela levantou, foi até ele, começou a gritar, a ofender. E ele falou, você é uma mimada e é por isso que os seus relacionamentos não dão certo. Por que ele falou isso? Porque ela tem uma história que a gente vai colocar um áudio narrado por ela de como foi o outro relacionamento dela. Você tinha me falado do que a galera não queria nem falar com você mais, que você tinha jogado faca nele. Jogado faca nele, não. Eu peguei, virei e falei assim, ó, ou tu fica quieto ou eu vou enfiar a faca em ti. Só que, e aí eu mandei ele pra fora da minha casa. Mostra o machucado. Mostra o machucado. Triste. É difícil até comentar, né? Não é? Só lembrando que essa moça que aparece aí nesse vídeo é a atual advogada do Dado, né? Sim. Que é uma advogada aí conhecida por defender homens acusados de agressão contra mulheres. Olha, é difícil comentar. Eu sinto assim, mudou o foco pro sal, né? Mudou o foco pelo passado da menina, assim, tentando justificar o injustificável. Não é essa a sensação que você tem, doutora Bruna? Gente, se você escuta esse áudio com o senso comum, você vai falar, nossa, ela é louca. Porque é o que todo mundo vai pensar de primeira. Exatamente. O ponto é, o Dado falando, aliás, não falando, quem falava foi a advogada. E tá tudo certo, porque ela tem o direito de exercer a defesa e ela foi brilhante no que ela fez, inclusive, tá? As minhas questões do outro lado, a qual eu defendo 100% mulheres, colocou-se áudios cortados, induziu uma conversa para soltar fatos. E detalhe, no áudio que fala sobre a faca, aquela faca, eu peguei a faca, em nenhum momento ela falou enfiei a faca. Tirei ele da minha casa. Então, assim, todos os contextos e as induções para uma resposta ao qual eu quero vai ser relativizado. E aí sim, a gente só vai entender a verdade dos fatos a partir do momento que eu tenho todo o histórico. Só que, assim, o que foi tentado fazer foi colocar e questionar o comportamento da menina, da mulher. E não o fato dele ter afastado ela pela garganta. Exato. Não foi justificado isso no vídeo, né? Por que, então, você afastou a pessoa pela garganta, né? Ô, Monicão, só para deixar claro que, jornalisticamente, a gente tem que mostrar os dois lados, obviamente. A gente não tá aqui para fazer uma falsa acusação. Agora, que o Dado tem uma ficha que não ajuda e que é incontestável, ele mesmo na entrevista do Cabrini, ele assumiu que agrediu a Luana, e eu tô falando só da Luana, mas tiveram outras meninas, ele já foi preso, aliás, por outras coisas, enfim, a ficha dele mas como a gente é profissional, a gente mostra assim, deixa eu só ler uma coisa que a menina falou do Dado, é a Wanda 13G, acho que é 13. Gente, fui vítima de agressão conjugal por anos. Ele vivia me coagindo, me ameaçando e chantageando. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui com a doutora, com a Monique, com o Cadu, é muito importante para ajudar pessoas que passaram por isso ou ainda estão passando por isso. Quer dizer, você é coagida a dizer que não houve nada. É isso que eu falei, é mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, isso não independe de classe social, não independe de raça, não independe de qualquer coisa. Nada a ver. Qualquer mulher, infelizmente, pode passar por isso, né? A gente viu até a Monique dando um relato pessoal dela. Então, assim, não tem cara, tem cara de louca essa mulher, vai acontecer com ela. Não tem isso, né? Cadu, você tem uma pergunta? Uma pergunta de leigo mesmo. Eu queria entender, doutora, se essa mudança de país
da Marcela para Mônaco implica em alguma coisa para ela, né, ao desfavor dela? Ou se não interfere em nada? Não implica porque os fatos aconteceram no Brasil. Então, a polícia, ela tem, sim, a competência de investigar os fatos aqui no Brasil. Então, na realidade, ela pode ficar lá. Quando houver uma audiência ou necessidade de alguma oitiva, hoje nós temos a facilidade de ter a internet, né? Então, fazer uma oitiva via Zoom, via Meet, sei lá, qualquer coisa que a polícia usa, algum sistema, e também as audiências. Se necessário ela vir para cá, vai ser intimada e solicitada a sua vinda presencialmente, até, por exemplo, para a entrega do celular dela para uma perícia. É isso aí. Ó, a gente vai liberar a doutora Bruna, mas antes a gente tem uma última pergunta que a Monique quer fazer. Manda aí, Mo. Não, eu quero dar parabéns pelo trabalho da doutora e falar também assim, que às vezes a gente fala, defender mulheres, mas é defender o certo também, né? Não é questão nem de ser mulher e homem, Exato. É defender o certo. Ninguém pode agredir ninguém pode pegar ninguém pelo pescoço, ninguém pode dar tapa na cara de ninguém também. O respeito tem que ser independente de gênero e óbvio que o homem tem muito mais força do que a mulher e não pode nunca levantar uma mão. E não é só violência, porque a gente fala muito sempre violência física, bem lembrado. e a violência começa no gestual, começa na violência psicológica também, que também é tão séria quanto a violência física, né? E às vezes é o pequeno start. E que eu quero ser sua cliente, doutora Bruna, vou te procurar depois do programa. Olha, Estará em ótimas mãos, né, doutora? já fazendo parceria. E pra denunciar é 180, tá, gente? 180, 190, qualquer um. Se você ouvir, mete sim o dedo, que a gente pode meter o dedo sim, a colher, pra proteger o outro. É isso. Inclusive, foi o que aconteceu na situação deles, né? Foi o vizinho que ligou. Foi exatamente isso que aconteceu. Não partiu da Marcela, partiu de um vizinho dela, do condomínio. É isso, né, doutora Bruna? Acho que o recado está dado. Se quiser dar um recadinho final aí antes de se despedir. O recado que eu deixo para todas as mulheres é, independente do que falam ou tentam colocar na sua cabeça que você é louca ou que você é desequilibrada, porque é o que eu mais escuto aqui e que são as que as mulheres mais relatam. Você vai na delegacia, você faça a denúncia e aí o Ministério Público, a polícia vai investigar e verificar quem realmente é o louco ou não. Não deixe de ser dominado por uma voz que é externa e que não é você, porque a sua voz, ela é ouvida e tem credibilidade, gente. Denunciem porque vocês merecem. E nós merecemos todos serem felizes e respeitados.